O rádio de Russell em Spa acendeu a maior briga pública da temporada, e Bortoleto entrou no meio dela. Mas o que ninguém conectou ainda é que a própria F1 publicou, em janeiro, exatamente o que estava acontecendo. E admitiu sem perceber. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora, porque essa história vai muito além de um desabafo de piloto irritado. Estou fora. Que diabos aconteceu com a carga da bateria na reta? Eu não tinha energia nenhuma ali, gente. Inaceitável. Inaceitável esse final de semana inteiro. O rádio de George Russell no GP da Bélgica não foi só um desabafo de piloto irritado. Foi a fagulha que acendeu a maior briga pública da temporada da Fórmula 1, entre Lando Norris e Gabriel Bortoleto. E o estupim dessa guerra veio dias depois, já na Hungria. Minutos antes da largada em Spa, a Mercedes havia garantido a Russell que a carga estava perfeita. O que pareceu um erro isolado de estratégia virou o primeiro tiro de um confronto que ninguém esperava. O problema não era só o carro de Russell. Dados de telemetria analisados por perfis técnicos da F1 na semana seguinte mostraram algo absurdo. Kimi Antonelli, também na Mercedes, perdeu entre 48 e 50 km por hora de velocidade com o pé totalmente no fundo do acelerador. O sistema cortava potência no meio da reta para carregar a bateria. No ano passado, no mesmo trecho, a velocidade ficava estável do começo ao fim. Em 2026, o piloto acelera e o carro freia sozinho. Segundo o chefe da McLaren, André Stella, o sistema de autoaprendizado do motor do MCL40 entregava energia de forma diferente para cada carro no mesmo fim de semana. Piastri fazia curvas idênticas a Norris e perdia 2 décimos por volta só nas retas. Ninguém estava no controle do próprio desempenho. Verstappen, por sua vez, passou pelo Eau Rouge, olhou para o status da sua bateria e pensou que seria uma corrida difícil até o final. Todo mundo no grid estava sofrendo naquele domingo. Foi Russell quem cruzou a linha vermelha ao explicar onde estava o problema dias depois. Não era hardware, era código. A complexidade das unidades de potência de 2026 é tamanha que não é possível checar cada parâmetro porque há muitos deles. Russell saiu da curva 1 com 35% menos energia do que o esperado. O bug foi corrigido, mas o estrago já havia viralizado. 4 dias depois do caos de Spa, Lando Norris não falou mais de bateria ou software. O atual campeão mundial foi direto ao ponto, e citou nomes. Disse que é um negócio, que todo mundo quer ganhar dinheiro, que para a Audi e outras equipes como a Cadillac entrarem na categoria precisaram fazer mudanças. Afirmou que a Fórmula 1 hoje é guiada demais pelo fato de ser um negócio, não por como fazer o esporte o melhor possível. E concluiu, nunca deveria ter sido assim. Horas depois, a Fórmula 1 respondeu por meio de porta-voz, o esporte na pista é e sempre será a prioridade. Todos se beneficiaram do sucesso comercial da F1, os pilotos incluídos. As decisões são tomadas para o melhor resultado estratégico para todos, fãs, equipes e parceiros. Parece uma resposta educada. Mas há um detalhe que ela não toca. Essa prioridade pelo esporte só apareceu depois que a crítica explodiu publicamente. Até 4 dias antes, ninguém no paddock havia dito isso em público. E Norris havia declarado na mesma entrevista que os pilotos têm pouquíssima voz nas decisões da categoria. Se o esporte vem primeiro, por que a decisão que gerou o caos foi tomada sem ouvir os pilotos? A resposta oficial não resolve nada. Só confirma que estamos vendo 2 versões da mesma história, e apenas uma delas é verdadeira. A pista estava num documento que a própria categoria publicou 6 meses antes, e que ninguém conectou ao caos da Bélgica. Em janeiro, antes do primeiro GP, o site oficial da Fórmula 1 publicou o Guia das Novas Unidades de Potência de 2026. A primeira linha não deixa margem para interpretação. O primeiro objetivo dessas regras foi atrair mais fabricantes de motores. A Audi F1 é citada nominalmente como um dos resultados diretos. A atração de novas marcas não foi efeito colateral, foi o objetivo número 1. O resto ficou em segundo plano. O motivo por trás dessa prioridade fica mais claro com os números. A Fórmula 1 fechou 2025 com receita recorde de 3,9 bilhões de dólares, alta de 14%, e lucro operacional de 632 milhões de dólares, salto de 28%. O negócio nunca havia sido tão bom, e foi exatamente nesse cenário que o regulamento pensado para atrair fabricantes entrou em vigor. E quem entrou no debate para defender exatamente esse projeto foi Bortoleto. O brasileiro vinha repetindo sua posição muito antes da Hungria. Em Silverstone, semanas antes, declarou que não acha que a categoria perdeu a magia do esporte. Afirmou que ainda passa por Copse a 280 km por hora e ainda precisa soltar o pé para fazer aquela curva.
Para ele, o desempenho dos principais pilotos prova que os carros não ficaram fáceis demais, e citou diretamente Verstappen, Hamilton e Leclerc, dizendo que não os vê desacelerando. Na visão do brasileiro, usar toda a tecnologia disponível faz parte da própria identidade da categoria. Disse que estamos na Fórmula 1, desenvolvemos tecnologia para o futuro, e que se não usarmos todas as ferramentas disponíveis, a essência da categoria se perde de qualquer maneira. Completou provocando diretamente Norris. Se ele prefere correr com 500 cavalos em vez de 1000, é só desconectar a bateria. E Bortoleto tem uma prova técnica para defender seu ponto. Conforme análises do GP da Espanha, ele bateu o recorde de velocidade de ponta desta geração, 360 km por hora na reta de Barcelona, na volta 2, com tanque cheio. O detalhe que quase ninguém comenta: acima de 350 km por hora, o regulamento de 2026 zera toda a potência elétrica. Ele chegou aos 360 km por hora basicamente só com o motor a combustão do R26, um motor que ainda não está entre os mais fortes do grid. É a ironia técnica desta temporada inteira em um único número. Antes mesmo de Spa, em 10 de junho, FIA, FOM, equipes e fabricantes já haviam fechado um acordo para desmontar gradualmente esse regulamento. Em 2027, o split vira 58% combustão contra 42% elétrico. Em 2028, chega a 60% contra 40%. Na prática, o formato elétrico que a Audi veio defender já começa a morrer no próximo ano. O investimento de centenas de milhões da marca alemã no motor novo já tem data para se tornar obsoleto, e a FIA acelerou a aprovação no Conselho Mundial, um movimento que só acontece quando o desconforto interno é real e urgente. O resultado na Hungria comprovou o pior lado dos dois argumentos ao mesmo tempo. Norris venceu a corrida, o mesmo piloto que chamou o regulamento de esquema comercial. Piastri, seu companheiro de equipe, liderava boa parte da prova e abandonou nas voltas finais com problema no carro. Russell sofreu anti-stall na largada, caiu para a última posição e precisou recuperar 14 posições só para terminar em sétimo, prova de que o problema de Spa nunca foi realmente resolvido, apenas disfarçado. E a ironia mais cruel ficou com a Audi. Quem pontuou não foi Bortoleto. Foi Hülkenberg, em nono, os primeiros pontos dele em toda a temporada. Bortoleto ficou fora da zona de pontos, em 11º. O rádio de Russell não expôs apenas um bug de software. Expôs que não há mais meio termo nessa Fórmula 1. Norris luta por um esporte onde o piloto decide a corrida. Bortoleto defende o projeto que deu existência à equipe onde corre. Nenhum dos dois está mentindo, apenas defendendo coisas diferentes. A Fórmula 1 disse que o esporte vem primeiro. O documento que ela mesma publicou em janeiro diz outra coisa. A conta não fecha, e ela nunca vai admitir isso em outro comunicado, enquanto Norris e Bortoleto pagam o preço desse desconforto em público, cada um do seu jeito. A escolha é sua. Você está do lado de Norris, que quer a Fórmula 1 com mais corrida e menos algoritmo, ou do lado de Bortoleto, que defende o projeto que a Audi trouxe para a categoria. Comenta aqui embaixo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise que conecta os pontos que a cobertura convencional deixa soltos, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque essa guerra ainda não terminou, e o próximo capítulo já está sendo escrito.